Olá, gente, tudo bem? Sou o Maicon Guerin, estou aqui hoje nesse podcast super especial com um entrevistado mais especial ainda. Hoje eu vou entrevistar o Clayton Pires. Eu olho ali para não me esquecer do nome, que eu tenho um pouco de problema de memória, às vezes eu me esqueço. Que fica Clayton, mas sim, Clayton Pires. Clayton, prazer te receber aí. Como é que estão as coisas? Obrigado, Maicon. Eu que agradeço pela presença aí. Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. A gente vai falar de um assunto que, para mim, confesso que, apesar de quando tu me falou, enfim, quando eu ouço esse assunto, me vem algumas coisas à memória, sim, mas, ao mesmo tempo, é um assunto que eu acho que é um pouco... para o público em geral, assim, a gente não tem um acesso tão profundo, ou às sim, vezes tem dúvidas a respeito, né? A gente vai falar, tu é hipnólogo. Isso. Hipnólogo. E tu tem uma ênfase em ansiedade, né? Ansiedade. Então, acho que a gente vai tratar de duas coisas, que é, primeiro, ansiedade, que alguns dizem que é o mal do século, isso, né? É o mal do século. Verdade. Acho que tu vai conversar com as pessoas, muitas delas... A grande maioria, inclusive, né? A grande maioria vai dizer que é ansioso, tem ansiedade. Sim. E tu usa a hipnose como tratamento para isso, exatamente, né? E para mim, né, o público leigo, né? Sim. Às vezes a gente lembra, quando fala hipnose, eu lembro do Bem Dormido, né? Que fazia aquelas performances sim, na televisão, né? No Gugu, no Silvio Santos. Ou lembra principalmente, eu acho, dessas pessoas mais performáticas da televisão que usam... Me parece que mais para o entretenimento ali, né? Sim, inclusive até essa é chamada de hipnose de entretenimento, né? Justamente nesse ponto. E em filmes também, né? As pessoas têm aquela visão de que o filme, aquilo ali vai mexer com a mente, coisa parecida. Tem essa visão contorcida da parte da hipnose. Então essa terminologia hipnose de entretenimento existe, válida? É válida, existe. Então... A diferença é que é uma hipnose de entretenimento, né? E no meu caso é uma hipnose clínica. Tá, e uma pergunta também leiga, assim. Existe uma espécie de preconceito de um tipo de hipnólogo com o outro? Ou seja, vamos supor, eu faço uma hipnose pensando no tratamento de uma pessoa, vem esse cara aí e faz para ficar brincando. Sim. Não tem a ver com isso? Não, nada a ver. O que ocorre muitas vezes, o que pode acontecer, que geralmente o público que fica assistindo, é que eles confundem uma hipnose que é feita de palco, né, com a hipnose clínica. Então eles olham assim, o cara fazendo, comer uma cebola achando que é maçã. Isso, essa aí é clássica, né? Mexeu com o cérebro, a pessoa se transformou vai modificar o cérebro, ela pensa que na hipnose, na parte de tratamento, é mais ou menos a mesma coisa, mas é diferente. Ali a hipnose é usada para entretenimento, né? E no meu caso, no caso do hipnoterapeuta, né, a hipnose é usada para tratamentos clínicos. Então, como diz o nome, é hipnose com terapia, hipnoterapia. Então tem hipnoterapia. Hipnoterapia, isso. Legal. E se tu pudesse definir, então, pra gente, né? Sim. Pra gente poder ter uma definição correta, pra gente não trilhar um caminho do achismo, claro, assim, né, claro. na conversa. O que é hipnose, então? Como tu poderia definir ela pra gente, pro público que tá nos ouvindo? Claro. Sim, Maicon, todos nós temos uma característica mental, né, de foco, de atenção, né? E temos duas possibilidades de atenção, a atenção interior e a atenção exterior. Na atenção interior é mais nossos pensamentos, nossa criatividade, né, a forma de pensar mesmo. E na parte exterior seria mais a parte de foco, né? É a possibilidade que tu tem de ter um conhecimento dos estímulos externos. Então, hipnose é a capacidade da mente, né, de ter um foco de modo controlado, né, dedicado especificamente para o interior. Tá, mas aí pensando assim, né, nesse popular, o cara foi lá, comeu uma cebola achando que era uma maçã, que era uma fruta, né? E a pessoa, quando tá ali nesse processo, né, durante a hipnose, ela fica inconsciente, ela tá vendo aquilo ali como uma maçã e tá sentindo aquele sabor, ou ela tá, tipo, num transe, num negócio que ela não fica consciente do que tá fazendo, isso né? é importante falar, porque as pessoas pensam isso aí. A pessoa entrou em hipnose, ela vai ficar inconsciente, ou ela vai dormir. Isso não acontece. A pessoa não dorme, nem fica inconsciente. Tá, mas então o bem dormido não... Não, o bem dormido é um modo de falar. Até porque na palavra hipno, né, ela vem dizer que de sono. Foi um nome errado que deram na época. Quando que ficou esse nome, ficou mais fácil de falar. Sim, hipnoterapia. Acabou se entrando no uso popular. No uso popular. Mas a pessoa não dorme em hipnose, a pessoa não perde a mente em hipnose, a pessoa não faz o que ela não quer em hipnose.
O que acontece em entretenimento é que a pessoa realmente ela sente o gosto daquela cebola como uma ação, um exemplo, né? Porque na hipnose é dada uma sugestão subconsciente para aquela pessoa. E ela só aceita se ela quiser. Então, quando a pessoa entra num palco para participar de um processo desse, ela está aceitando brincar ali. Então, o subconsciente toma como verdadeiro aquilo porque ela permitiu. E ele acredita, e o subconsciente acreditando que aquela cebola é uma maçã, ela vai sentir o gosto da maçã. Que é o subconsciente que manda em tudo ali, né? Se disser assim, ó, agora tá aqui na tua frente um ator que tu mais gosta, ela vai enxergar aquele ator também na frente dela. Mas não é todas as pessoas que têm essa facilidade, algumas, né? Por isso, toda vez que fizer uma hipnose de palco, é feito um teste para cada pessoa. Um teste verificando qual que é mais acessível, qual que tem mais facilidade em entrar em hipnose nesse sentido de palco, né? Já na hipnoterapia, qualquer pessoa, tendo as faculdades mentais normais, ela entra em transe e faz o tratamento. Não tem dizer que não, eu não acredito, porque não é questão de crença na religião. Isso é... A própria neurociência já comprovou que quando a pessoa está em estado de transe, estado de hipnose, algumas partes do cérebro, elas modificam. E tem processos diferentes. E tem alguma coisa assim, por exemplo, tu falou, nem todo mundo pode ficar hipnotizado. Sim. O que pode atrapalhar a pessoa, né, em ficar hipnotizada? A falta de vontade dela? Sim. Ou tem pessoas que, não sei, né? Eu sempre tive a impressão, né, não vou testar. Claro. Não vou testar. Tem certeza? Não tô a fim de comer uma cebola. Eu sempre tive a impressão de dizer assim, não, eu acho que, pelo menos nessa de entretenimento, assim, não, eu acho que eu não ia, porque eu sei que eu não ia estar com, assim, sei lá, não sei explicar, né? Mas tem alguma coisa que atrapalha fora a vontade da pessoa? Tem sim. Fora a vontade da pessoa, isso serve para qualquer lado, tá? Tanto na hipnose de palco quanto na hipnose da hipnoterapia. A pessoa não pode estar com medo, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa está com medo, automaticamente entra um sistema de defesa no cérebro, proibindo que ela entre naquele processo. Então a pessoa tem medo, ela não vai aceitar e não vai entrar. E não tem hipnólogo no mundo que faça uma pessoa entrar em transe ou em hipnose se a pessoa não quer. Não tem. Porque a pessoa tem que se permitir. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Só vai conduzir àquele estado. E ela tem que se permitir naquele estado. Se ela não se permitir, não entra. Tá, mas a minha pergunta vai um pouco além, assim. Claro. Né? Existe algo que impeça ou que dificulte mesmo com a pessoa dizendo, não, mas eu tô querendo ficar e não tô conseguindo. Nesse sentido, tu acha que tem alguma coisa? Ou a pessoa tá achando que quer, mas na verdade ela não tá? Pode ser duas coisas. Uma primeira, ela tá se evitando que tenha aquele, não querendo aquele processo por medo lá dentro, né, Manuela? Que ela quer conscientemente, mas inconscientemente ela não quer. Aí cria um sistema de barreira. É um dos motivos que pode a pessoa não entrar em transe. A outra, porque geralmente ocorre isso, quando é que ocorre isso? E o medo também, é quando ela não conhece o hipnólogo, ela não tem confiança no hipnólogo. Então, por isso que é importante, toda vez que eu vou fazer um tratamento com um cliente, eu chamo ele para uma sessão de avaliação. Ele vai lá na clínica, eu faço uma avaliação, ele faz uma avaliação comigo. Eu explico tudo como é que funciona, tiro todos os receios, eu quero que ela me fale todos os medos e o que ela tem de conhecimento sobre hipnose, para modificar aquele pensamento dela, entender que aquilo não tem risco nenhum. E quando ela cria essa confiança em mim e realmente está tudo certinho, aí vai tranquilo. Claro, é que, por exemplo, na TV, por exemplo, o cara tá lá ou seja, ele foi convidado por um apresentador, provavelmente a pessoa já viu ele num outro lugar. Sim. Já sabe que de todo aquele contexto que existe ali, né? E isso é importante falar, que a pessoa tendo conhecimento e tendo uma ideia já, ela já entra automaticamente naquele estado ali. Sim. Porque ela o cara vai me improvisar e ele é um cara autoridade. Sim. Falou, a pessoa já entra em transe. Porque ele é uma autoridade. Até tem um que é bem famoso, um meio japonesinho, né? Que faz. Ele é meio mágico, meio hipnólogo. Isso. É o nome dele, é Pyong, né? Pyong, isso aí, né? Ele, inclusive, foi um dos que me motivou logo no início, né? Que a minha ideia era também fazer hipnose de palco, né? Aí quando eu vi que ela tinha uma função de ajudar as pessoas, né? De forma rápida, eu decidi seguir esse caminho. Usar a hipnose para terapia. Mas tu consegue, digamos, fazer essa mais de entretenimento se precisar? Consigo. Tu também tem essa habilidade. Eu vou fazer eu faço a pergunta para todo tipo de profissão, né? Claro. Existe tem a hipnose de palco, a hipnoterapia. Existem outros tipos de hipnose. Aí a minha pergunta vai além. Existem se existem vários tipos de hipnose, e se existem vários especialistas, ou se tem o hipnólogo clínico geral, ele faz todos os tipos, assim. Como é que essa... na verdade, na hipnoterapia, por exemplo, né, ela trata tudo quanto é problema emocional, compulsão alimentar, a pessoa tem insônia, está de luto por mais tempo, tudo isso é tratável com a hipnose, tá? O que acontece muitas vezes é que
os profissionais acabam se especializando num item só, que abrange mais coisas. Né? Mas não quer dizer que aquele item não vai tratar o resto também. Por exemplo, eu trato com ansiedade. Ansiedade, ela inclui depressão, compulsão alimentar, fobia, medo, tudo inclui isso aí. Então, eu tratando uma ansiedade, provavelmente alguma desses como é que eu vou dizer, sintomas, pode estar em cada ansiedade. Pode estar incluídos nesse... Ou podem ser consequência um do outro. Exatamente. Então, especialidade, assim, existe esses dois mesmo, que é a hipnose de palco e a hipnoterapia. Entendi. Então, tem... Mas pode ser que tenha um hipnólogo especializado em sono, insônia. Não, exatamente, que nem eu sou na ansiedade, tem um só para insônia. Isso, para compulsão alimentar, entendi. Pode haver sim. Aí é critério dele escolher, né? E tem para crianças também, né? Que é um pouco mais complicado, porque a criança, na verdade, ela já automaticamente está em estado de hipnose o tempo todo, está sempre imaginando coisas, essa é a parte importante da hipnose. Inclusive, essa era uma pergunta que eu ia fazer, né? Se todo mundo pode ser hipnotizado, né? Sim. Tanto crianças quanto adolescentes, jovens, idosos. A criança, desde que ela entenda o que está sendo passado para ela tem um conhecimento cognitivo de entender o que é passado para ela pode ser hipnotizada. Dali por diante, qualquer pessoa pode ser. Desde que não tenha, claro, uma falha na parte do cérebro, física, né, digamos assim. E eu queria que tu falasse um pouco mais, assim, né? Quem é o público principal que te procura, assim, se tem mais pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, mais homens, mais mulheres? Em termos seria mais mulheres. Mais mulheres. Mais mulheres, até porque a mulher é mais propensa a ter ansiedade e depressão, né? De acordo com o estudo da OMS, eles falam a respeito disso. E na parte de crianças de 15 anos em diante, está indo muita criança de 15 anos, 16, jovens, né? Para esse tipo de tratamento de ansiedade. É muitos, né? É mesmo? Porque o que acontece? O uso da internet é muito boa, sabe? Ajuda bastante. Só que muitas coisas no celular, ele faz com que a criança ela tenha um pensamento mais acelerado, né? Porque ela é muito imediatista. Sim. Aqueles TikToks, por exemplo, né? Várias cenas ao mesmo tempo o cérebro vai processando e acaba criando um vício naquela rapidez. E quando para aquilo, o cérebro fica parado, ele quer mais, né? E isso acaba provocando provavelmente uma ansiedade para essa pessoa, para essa criança, né? Por isso que eu sempre falo para as pessoas que me procuram lá, até para quem tem crianças, né? Sobre limitar o tempo de uso do celular. Isso é o que eu estava pensando. Tu, além de fazer o tratamento, digamos, com a criança, tu sugere que ela tenha um limite no aparelho ali. Com certeza. O que acontece, Maicon? Quando eu faço tratamento, vamos supor, para ansiedade, para a pessoa, e eu descubro que o meio que ela vive é um gatilho para essa ansiedade dela, não vai adiantar. Ela vai se curar ali comigo, vai tirar aquela vai entender, só que ela vai voltar ao meio e o gatilho vai retornar. Então, além de tratar ela, se existe algum gatilho no meio onde ela vive, ela tem que modificar aquele meio. E muitas vezes o comportamento, né? Porque um mesmo comportamento leva ao mesmo resultado. Então tem que mudar o comportamento para chegar a outro resultado. Sabe que tem essa questão agora que está bem em alta, que é o metaverso, né? O pessoal usa aquele óculos de realidade virtual, né? E aí eu vi um podcast em que o cara... É um podcast sobre tecnologia, né? E o cara tá dizendo, gente, não entrem. Na verdade, ele é viciado nisso, né? E ele falou, por quê, né? Porque a realidade virtual ou o metaverso é uma outra vida que tu tem lá dentro. E aí tu vai sair dali, tu vai estar aqui. Só que a vida lá tá rolando. Lá existe uma vida. Tem gente que compra casa perto de um famoso no metaverso. E aí eu fiquei falando, né? Imagina o nível de ansiedade que esse tipo de coisa pode trazer, porque acontece, eu tô aqui. Aqui a minha vida, de repente, esteja uma desgraça. Mas lá pode estar tudo maravilhoso, né? Lá tá como eu quero. A pessoa vai estar sempre pensando, ou vai ficar até viciada, na maioria das vezes, naquele negócio, né? Porque imagina, eu nunca entrei lá, não tenho... Mas deve ser uma imersão, né? Tu coloca o óculos, tu vive uma vida... Tu entra lá dentro. Tu entra lá dentro, né? Eu fiquei imaginando as consequências que isso pode trazer, né? São bárbaras, né? Porque acontece, o nosso corpo, na verdade, isso é provado pela neurociência, ele quer sempre o prazer. Ele quer o descanso. Se tiver que ficar assistindo Netflix o dia todo é mais gostoso do que na academia, né? Eu vou comer um lanche pronto na hora em vez de comer uma comida mais saudável. Tudo que é mais prazeroso, o corpo quer. Porque para ele é bom isso aí. Né? Por isso que muitas vezes esses vícios como o alcoolismo, as drogas mesmo, ou a compulsão por gastos, por exemplo, que a pessoa tem, é uma forma de satisfazer o corpo. Né? Ele sente essa necessidade por algum motivo. Então, o que acontece? Por algum motivo, ele quer suprir uma falta que tem lá dentro através de uma compulsão, através de um vício. Só que acontece, ele faz aquele vício,
Aquilo passa no momento, mas depois volta de novo, ele tem que comer de novo. E geralmente a pessoa depois faz e depois se arrepende, né? Exatamente. Tem um período de arrependimento. Principalmente em compulsão alimentar. Isso, depois ela faz de novo, né? Faz de novo. Mas eu acho que com compra também acontece muito isso, né? Com compra é a mesma Vai lá, coisa. compra roupa, daqui Sim. a pouco chega assim e põe no brechó pra vender. Exato. A roupa com a etiqueta, porque no fim aquilo não foi porque ela queria, né? Não. Foi só pra... E é tudo, é o mesmo estímulo do vício, é a mesma coisa que o vício, a mesma coisa que a droga, que compulsão alimentar, vício de álcool, né? O que for. É a mesma coisa, é a mesma função. O cérebro quer suprir uma falta que tem lá dentro, de repente por algum trauma, alguma coisa que ocorreu lá atrás, Sim. e ele começa a suprir essa falta com coisas, ou com compra, com comida, só que aquilo é momentâneo, que nem droga, acabou o efeito da droga, ela quer mais. Sim. E o vício, ele quer, o corpo, ele quer sentir aquele prazer, para não sentir aquele mal-estar que ele está sentindo, só que aquilo vira um vício, e aquilo não para nunca. Enquanto não tratar o que está causando isso lá dentro, que a gente faz com a hipnoterapia, aquele vício não vai passar nunca. Porque o consciente, nós no nível consciente não manda nada, né? Quem manda é o subconsciente. Tanto que se a pessoa disser, eu vou parar de fumar hoje, conscientemente ela fala isso. Só que ela pode parar um dia, 2, mas depois que a vontade vir de dentro de novo, aquela vontade de fumar de novo, que o subconsciente manda mais que o consciente. Ele que decide se vai parar ou não. Por isso que a gente trata no subconsciente, através da hipnose. A gente só consegue chegar lá através da hipnose, que conscientemente a gente não consegue. E tem pessoas que tiveram, supomos, um luto, por exemplo, né? Algo que foi recente, né? Sim. E ela vai vai suprir, às vezes, para esquecer disso. Mas tem pessoas que são coisas que aconteceram há mais tempo, né? Sim. E quanto mais tempo aconteceu isso é pior? Ou quanto mais antigo esse problema é mais fácil de tratar? É indiferente. Porque, na verdade, o luto, por exemplo, 3 ou 4 meses, a pessoa estando no luto, é um processo normal do cérebro. Tem que passar por esse processo. Sim, é importante que ela passe. É importante que ela passe, tá? O que acontece muitas vezes? Que a pessoa está 1 ano já, 1 ano e meio, ainda está de luto. Sim. Aí já é patológico. Sim. Aí é uma coisa que tem que ser tratada já. Porque ela está retroalimentando aquela dor ali. Então, através da hipnoterapia, a gente consegue tirar aquilo que está alimentando e aliviar aquela dor dela. Entendi. E pensando assim, né? Pô, existem vários tipos de tratamento, né? Para vários tipos de problema, né? Uhum. Mas pensando nas quantidades assim, de tratamentos, tipos e alternativos e tudo mais, qual é a vantagem que a hipnoterapia tem em relação a outros tratamentos, tanto tradicionais quanto não tradicionais, né? Uma pergunta muito legal essa aí, Maico, porque assim, não desmerecendo os outros especialistas, né? A psicologia, através do TCC, é excelente para trabalhos com ansiedade, depressão. Imagina que as outras terapias, imagina um gramado no teu pátio, tá? E tem a parte verde da folha, que é o sintoma. Tu vai lá, corta aquela parte verde, né? E com o tempo vai caindo chuva que ele pode ir nascendo de novo. Então, imagina que os outros tratamentos, alguns deles, ele tira a parte de cima da grama para tu chegar até a raiz ainda. Olha o tempo que vai passando e a pessoa vai passando por aquilo, sofrendo com aquilo ainda. Então, ela faz da grama para a raiz, as outras terapias. A hipnoterapia, ela começa da raiz para cima. Ela vai direto na raiz, arranca a raiz fora e o sintoma já desfalece. Então, essa é uma diferença grande. Por isso a hipnoterapia é tão rápida e tão eficaz. As pessoas que chegam no consultório para tratar ansiedade ou depressão, que tem que tratar lá, eu levo em média 2 horas na primeira sessão. Ela já sai com 90% curada, algumas até curadas já saem. Só que tem mais 2 depois, que é o fechamento, né? Eu trato em 3 sessões. Na terceira é para finalizar. Sim, até essa era uma pergunta que eu ia fazer, né? Sim. Porque a gente sabe que existem alguns tipos de tratamento que são quase que contínuos ou que não tem alta às vezes, né? A pessoa vai fazer ele e eu não estou nem aqui desmerecendo ou falando, trazendo mérito ou demérito para nenhum deles, né? Mas acho que isso é importante porque provavelmente seja uma dúvida das pessoas. Será que eu vou ter que ficar indo no hipnólogo, fazendo por um período muito grande de tempo? Como alguns tratamentos eu sei que são contínuos, assim, né? Anos, às vezes, né? E por que ele é tão rápido, assim, digamos? Por que ele tem essa eficácia de que 1 ou 2 ou 3 sessões, né? Isso. Sessões, ele já traz resultados tão significativos, assim, né? Uma boa pergunta. O que acontece nas outras terapias? Como tu falaste, não desmerecendo, são fantásticas, né?
E tem efeitos também, com certeza, de muitas pessoas se curam na parte de psicologia e outros métodos que tem aí. Mas a hipnoterapia, a hipnose, é assim, ó, geralmente, a grande maioria dos problemas emocionais, elas estão linkadas no subconsciente, que é a parte que tu não está desperto agora, tu está em nível consciente falando comigo. E no subconsciente, se eu falar para ti agora assim, ó, tu não vai ter mais vício. Eu estou dizendo para ti não ter mais vício. Só que está em estado consciente, nunca vai acontecer isso. Eu tenho que acessar o teu subconsciente. Acessando lá, eu ressignifico aquilo que está causando aquele vício, ressignificando aquela cena. Quando tu emerge de novo do estado de hipnose, já corta o mal pela raiz. Por isso a rapidez na hipnoterapia, porque tu vai direto no subconsciente. Tu não tenta passar pelo consciente para chegar até lá. Por isso a rapidez é maior. Sim, e essa questão também, né? De repente seja um pouco de tabu entre as pessoas. Eu acho que esse assunto, pensando, né? Consciente, inconsciente, subconsciente. Hipnose tem a ver com religião, tem a ver com uma coisa espiritual, ou é uma coisa que está só, não sei se a palavra é essa, mas alojada no cérebro da pessoa. Sim. Como que é essa questão, assim, né? O que é cada coisa dessa? Entendi. Não, legal. Boa pergunta. Que, assim, primeiro vamos enfatizar que a hipnose com certeza não é religião, né? A hipnose ela já foi comprovada pela neurociência, né? A sua efetividade referente ao tratamento com ela. Inclusive até ela é liberada pelo sistema de odontologia, fisioterapia, já é liberada a parte de hipnose, né? E as pessoas realmente pensam, né, que é religião, mas não é. Tá? Não tem a ver, então, com uma espécie de espiritualidade. Nada a ver com espiritualidade, né? Nada a ver. Acontece muitas vezes, já aconteceu na minha clínica, de eu atender um cliente, fazer a regressão com esse cliente, e ele diria que estava numa vida passada. Tá? A nossa função ali não é crer nem descrer o que está acontecendo, a gente trabalha com o que ela vier. Entendi. Se ela disser que está sendo Dom Pedro I ali, vamos tratar o Dom Pedro I. Que é, o que ela acredita ser é o que eu vou tratar. Sem nenhuma pensar, isso é ou não é. Eu não estou ali para isso, né? Então, seja que eu estou recebendo uma entidade, que vamos trabalhar essa entidade então. Né? Então eu trabalho tudo que vier ali. E não tem a ver com religião, com certeza. Mas não é algo sugerido pelo hipnólogo. Não. A pessoa já vem com aquilo dentro. Não é uma coisa que tu vai lá, vamos fazer isso, vamos ver quem tu é. Tu vai trabalhar nessa questão. Sim, vem automático. Do subconsciente. Vai vir aquilo que está promovendo aquele mal-estar nela. E o que é assim, esse subconsciente mesmo? Ótimo. Imagina assim, um iceberg está no mar. Tá? Imagina o mar, o iceberg, aquela pontinha branca do iceberg ali, é a parte menor do iceberg. Vou lá embaixo do nível do mar, é a parte maior, 80%. Então imagina que a pontinha do iceberg que está exposta ali do lado de fora é o nosso nível consciente. Esse nível consciente é que nós raciocinamos, nós pensamos em coisas rápidas, eu pergunto no telefone, já me diz de cara assim no telefone, esse é o consciente já com as respostas automatizadas ali. O subconsciente, imagina ele sendo como um processador. Tá? Tudo que tu aprende saindo da barriga da tua mãe, inclusive na barriga da tua mãe, tudo que tu aprende é colocado ali. Então tudo que vem externo ele grava. E aquilo é uma aprendizagem. Aquela aprendizagem passa para o nível consciente e tu começa a fazer aquilo que está ali. Por exemplo, um trauma, tá? Teve uma pessoa que eu tratei, várias pessoas que eu tratei, mas uma delas que eu tratei em específico lá, ela tinha um trauma de que não se sentia bem, achava que era uma pessoa que não valia nada, que era uma pessoa que tinha uma baixa autoestima, e entrou em estado depressivo por causa disso. Aí quando eu fiz essa regressão com ela, o que eu descobri? Ela retrocedeu a 4 dias de vida, e ela descreveu o quarto dela com 4 dias de vida, que era um berço antigo, cortinas e tudo mais, e viu o vô dela brigando com a mãe dela, né, sobre ela ser mãe nova, naquele tempo, né, que não estava certo, e aquela criança sentiu aquela coisa ruim, como se fosse ela a culpada do que estava acontecendo ali. Ou seja, ela ouviu aquilo quando era criança, mas ela não tinha, ficou gravado, mas ela não tinha essa consciência. Aquela sensação ruim. E ela foi crescendo, aquilo ficou gravado, e o nosso subconsciente tem uma coisa muito legal. Ele faz a gente sentir o que a gente sente, não para nos prejudicar, ele acha que está nos ajudando. Então, o que acontece? O subconsciente dessa criança, nesse caso em específico, ele cresceu com a ideia de que, as pessoas não me querem, eu não sirvo para nada, então vou ficar na minha. Eu não quero saber de ninguém. Ele começa a evitar que ela tenha contato com outras pessoas, trazendo essa pessoa para um estado de depressão, de ansiedade, quietinha no dela, para ninguém incomodar, porque ele quer proteger ela. Porque ninguém quer ela mesmo, é o que ele pensa. E ele dá essas informações. Agora, no momento que chega essa cena,
e explica para ela que aquele foi um caso atípico, que o vô não estava falando da criança em si, sim da preocupação da mãe, e que ele amava ainda, que ele é muito a neta dele, e a criança entende aquilo ali. Quando tu faz essa ressignificação e ela começa a entender a nível de criança, ela volta já com outra percepção. Ela vai lembrar da cena, mas com outra percepção, e aquilo passa. Foi tão legal que essa pessoa, inclusive, no outro dia, ela foi tirar uma dúvida com a mãe dela, né? Mãe, aconteceu isso, é verdade. A mãe dela, realmente, filha, aconteceu isso, o quarto era exatamente assim. O nosso subconsciente, ele grava tudo, só que fica escondidinho, né? Então, quando fala em regressão, tu não volta no teu corpo, a vida passada, tu acessa coisas que estão ali gravadas. Exatamente, tu acessa uma lembrança que está ali guardada, recalcada. Tu consegue acessar. E tu acessando ela, tu ressignifica aquilo ali, que é uma dor que ela está sentindo, mostra para o subconsciente que aquilo já passou, e ele entende, não, então tá tudo legal, e passa aquilo ali. Isso é interessante porque às vezes vem na nossa cabeça também, né? Às vezes tô fazendo uma coisa e às vezes tu lembra de uma coisa, puxa, como é que isso veio parar na minha cabeça? Isso aconteceu há tantos anos atrás, exatamente. Né? E tu sabe, Michael, que as lembranças são linkadas a uma emoção. Por exemplo, tu chegou de uma festa muito legal, tu se divertiu, tava rindo, faceiro, bebeu todas, faceiro, Davi chegou em casa, né, fechou a porta da casa, botou a chave do carro em cima da geladeira e chegou na cama com roupa e tudo, tava chuticão, né? Aí levantou no outro dia assim, com uma dor de cabeça danada, né? Cansado, indignado, né? Você vou ter que ir na farmácia buscar um remédio, você levanta já e já tá com aquela agonia, cadê a chave do carro? Aí cadê a chave? Já fica com raiva com a chave do carro, tu não vai achar. Por quê? Qual é a emoção que tu teve, que tu sentiu quando tu chegou em casa e ligou a chave em cima da geladeira? Que emoção tu estava sentindo naquele momento? De euforia, de felicidade. Essa emoção é que quando tu largou a chave em cima da geladeira. Com que emoção tu acordou? Com raiva, indignado, é uma outra emoção. Então, a raiva e a indignação não vai te levar até onde tu botou a chave. E sim aquela sensação de felicidade que tu estava. Se tu parar, te concentrar e sentir a euforia que tu sentiu naquela festa que tu foi, automaticamente aquela emoção vai te linkar à lembrança de onde está a chave. E isso, não sei, né? Tem um pouco a ver, assim, tem alguma ligação com aquilo que a gente chama de memória... não é memória afetiva, acho que não, quando a gente tem alguma coisa... Eu acho que é memória afetiva. Não lembro agora. Vou dar um exemplo. Tá. Porque às vezes o cara pensa assim, né? Por exemplo, eu gosto de assistir futebol tá. com a narração do Galvão Bueno. Porque me traz uma lembrança tão boa de quando eu era criança lá e eu via o futebol. Sim. Eu acho que é memória afetiva que chama. Mas é mesmo isso aí, tá certo? Diz assim, poxa, como era legal, né, quando eu era criança. Então, assim, poxa, eu prefiro ouvir porque me traz uma lembrança tão boa ouvir o Galvão Bueno narrando, por exemplo, né? Sim, e tu te sente bem com isso, né? Isso. E tu te sente bem pelo seguinte, ó, imagina se na tua infância foi uma infância muito ruim e tu ouvia Galvão Bueno. O que acontecia se tu ouvisse Galvão Bueno depois com mais certa idade? Tu ia sentir uma sensação ruim, diferente. E como tu falaste, né? Foi linkada a voz dele e o que tu assistia antes é uma cena que tu estava feliz, que estava legal. E realmente é aí que vem a lembrança. Tu ouve a voz dele, linkada à emoção que te sentia bem e lembra daquilo que aconteceu. Isso aí tem várias outras coisas na vida que a gente vai... Perfumes, música que tu escuta. Como isso me traz uma memória. Isso, música que tu escuta. A gente muitas cara, isso aqui me lembra, sei lá, a casa da minha avó. Traz aquelas boas memórias. Exato. Assim, né? E tem muita vez que com essa coisa do subconsciente, porque ficou gravado. Lá, né? Sim. E uma outra pergunta agora me surgiu pensando nisso, né? Isso tem a ver com um déjà vu, por exemplo? Tem alguma ligação ou nada a ver? Pode ter. Fiz uma pergunta... Claro, não, pode ser sim. Porque que acontece? Às vezes tu acha que aconteceu de novo, mas a memória, nosso subconsciente, ele é rapidinho. Ele consegue fazer uma comparação de uma coisa que aconteceu muito tempo atrás com o que está acontecendo agora. Aí ele entende que aquilo está se repetindo. Sim, parece que eu já estive fazendo aqui a mesma coisa, né? Exatamente. Então ele sempre procura, porque o que acontece? Nosso subconsciente tem duas finalidades, tá? De sobrevivência e economizar energia. Tá? Então o que ele faz? Ele faz tudo para economizar energia. Então ele automatiza muitas coisas. Por exemplo, o dia que tu quis ter um carro, quer um carro vermelho sedã. Tu pensa nesse carro, tu vai sair na rua, vai aparecer um monte de carro vermelho e sedã. Por que apareceu agora isso pra ti? Não, sempre teve ali. Isso só aí que atualmente direto. Ou uma mulher que engravidou, por exemplo, ela nunca viu uma mulher grávida na rua. Engravidou, começa a aparecer um monte de... Todo mundo tá grávida. Sim, só que sempre esteve ali. Só que a nossa mente tem um sistema de economizar energia que ela foca só naquilo que tu quer para não gastar energia com outras coisas. Então aquilo que não precisa para ela não deixa tu prestar atenção. Tu vai focar só naquilo que tu realmente botou em tua mente.
Por isso, quando tu pensa num carro vermelho, vai aparecer um monte de carro vermelho. Ela está focando naquilo ali. Sim. Então, a mente tem essa característica que é muito legal. E agora me ocorreu mais uma pergunta, claro. né? Se também aquela questão da paralisia do sono, se tem a ver com essa coisa do inconsciente também? Tem a ver. Inclusive, é uma das coisas que eu trato bastante lá na clínica. Paralisia do sono, bruxismo, né? Tudo isso tem a ver, sim. Porque a paralisia do sono, eu já tive 2 vezes, né? Ah, é? Uhum. E engraçado que a gente tava uma vez na praia, brincando um jogo, e aí uma amiga nossa falou assim, era um negócio de pergunta, eu não lembro. Sim. Você já teve paralisia do sono? Mas que pergunta idiota, o que é isso aqui? Daí eu falei, não, já tive 2 vezes. Aí ficou um clima, assim, começou todo mundo a rir, né? Porque eu lembro que a sensação foi, assim, é terrível, né? Parece que tu tá ali, sim. Parece que tem uma coisa, eu lembro, na época, eu lembro exatamente da cena, né? Uhum. Foi um ano que teve a Copa do Mundo no Japão, não sei se tu lembra, no Japão e na Coreia, acho que era. Tu viu como puxa a lembrança? Era no Japão, acho que era no Japão e Coreia. Sim. E tinha um jogo que era às 3:30 da manhã. Uhum. E o meu irmão, na época ele não era casado ainda com a esposa dele, ele acordava muito cedo para trabalhar e eu dormia na sala. Do lado do quarto dos meus pais, eu dormia na sala para poder acordar para ver o jogo. Sim. Porque para não atrapalhar meu irmão, né? E eu lembro de ter deitado e eu lembro exatamente que eu parecia que eu tava acordado, eu tentava gritar pela minha mãe e não conseguia, né? Não conseguia. Aí eu lembro de parecia que ter visto algum vulto, alguém se mexer. Óbvio que eu não consigo calcular quanto tempo isso durou e daqui a pouco, assim, pum. Eu lembro que na época aquilo me assustou, assim, eu não sei. Sim. Aí tempo depois eu acabei lendo até na época eu achei que era uma coisa meio espiritual. Sim. Na época eu fiquei bem assustado, não sei quantos anos eu tinha, era piá, assim. E aí depois eu acabei lendo uma matéria que tinha alguma coisa a ver com o cérebro, também com o inconsciente, com alguma coisa assim, né? Então, geralmente está envolto de algum trauma, alguma coisa também que pode ser tratado, né? Mas as pessoas pensam realmente que é a parte mais espiritual, né? Sim, mas não seria, né? Essa paralisia do sono de pessoas que enxergam vultos na frente delas, assim, querendo pegá-las, né? Mas isso em torno de 2 a 3 minutos parece uma eternidade, mas é mais ou menos essa média de tempo. Na hora a gente não consegue mensurar quanto tempo ela passou ali, né? E a pessoa ela quer se mexer e não consegue, né? Exatamente. A outra vez eu morava na Argentina. Eu morei 2 anos na Argentina. Aí eu lembro que eu tava dormindo de barriga pra cima, minha sensação que tinha alguém flutuando em cima de mim. E eu fiquei ali paralisado, eu acho que foi um tempo menor, assim. Sim. E eu lembro de parecer que eu tava fazendo força. Nossa. E eu não tinha força. E eu tentava e daqui a pouco, vum, aí vai passa, assim. Né? Pior que mais força faz, pior fica, né? Isso. Na verdade, eu não sei se eu tava realmente fazendo força, se era só uma sensação. Uma sensação, né? Entendi. Parece que a gente tá fora do corpo ali, né? Sim. Aí depois eu acabei lendo e vi que era algumas coisas que tinha a ver com isso e vi que não tinha nada espiritual, assim. Né? Inclusive até quando eu falo pra ti, eu pego muitos clientes com esse problema aí. E a gente trata muitas vezes a parte de ansiedade e já desliga na tomada esse problema também. Muitas vezes estão vindo em cada isso. Né? Por isso que eu falo para ti, tratar a parte de ansiedade trata muitas partes emocionais da pessoa, né? Só na parte de ansiedade. E muitas coisas são curadas nesse ponto aí. Por exemplo, o nosso subconsciente acredita em tudo que acontece, né? Ele tanto acredita assim, ó, que tu vai assistir um filme, por exemplo, no cinema, né? E tu vê um filme triste, tu sabe que aquilo é de mentirinha, que aquilo não morreu de verdade, mas por que corre lágrima física de ti, sabendo que ele é de mentira? Porque o teu subconsciente ele é mais forte, ele acreditou que aquilo era verdade. Mesmo conscientemente sabendo que não era. Então ele fez tu chorar. Então tudo que o subconsciente acredita, ele faz acontecer. Porque ele não enxerga as coisas do teu externo, lá de fora. Ele sente, através dos nossos 5 sentidos. Ele sente, opa, essa emoção já vi que aconteceu tal dia por causa disso, então é hora de fazer chorar, ou é hora de fazer rir, ou é hora de sentir medo. Né? Então o subconsciente tem essa característica. Então tudo que tu acredita que vai acontecer, ele vai sentir aquilo ali e vai fazer com que tu sinta aquela mesma sensação como se fosse verdade. Por isso ocorre a ansiedade. Né? E a ansiedade é boa pra gente. Se não fosse a ansiedade, nós estávamos mortos. Porque a ansiedade faz com que a gente se preocupe com os perigos reais que estão à nossa frente. Como o medo, por exemplo. Exato, o medo e a ansiedade é de mão junta. Em certa forma, ele te protege de algumas coisas, porque se a gente não tivesse medo de nada... Exatamente, é a mesma coisa. O que a ansiedade, quando ela não é boa? Quando o medo que tu tem é imaginativo. Tipo o síndrome do pânico, por exemplo. Sim, sofrer por antecedência. Por antecedência, exatamente. Então, quando tu acredita que aquilo está acontecendo, como tu está tendo um estímulo, que tu está crendo naquilo, o teu subconsciente recebe aquela informação, opa, tem coisa errada, então eu vou trancar ele aqui, eu vou fazer ele ficar com medo. Aí ele não vai sair.
Então ele entende que aquilo é verdade e acaba fazendo com que a pessoa tenha essa sensação de medo, de coração acelerado, e, enfim. Mesmo sem ter aquela sensação de perseguição, por exemplo. Sim, é a mesma coisa. Tem gente que tem aquela sensação de que todo mundo tá contra ela, né? Sim. Então, a gente vê, então, tem um grupão no WhatsApp do mundo todo contra ti, né? Todo mundo tá ali, só tu não tá naquele grupo. Só tu não tá. E todo mundo tá conspirando contra a tua vida. Exatamente. Tem gente que tem um pouco... Tem a ver com isso, assim, provavelmente, né? Muito, porque assim, o que é importante, eu falo assim para as pessoas, que é preocupante, é elas crerem em alguma coisa. Se é para crer em alguma coisa, que criem em coisas positivas, né? Eu vou crer que eu vou ficar bem amanhã, que eu vou conseguir um emprego bom, que eu vou conseguir um bom dinheiro, que eu vou estar bem de saúde. Agora tu começa a acreditar que tu não está ficando legal, eu não estou legal. Tudo acontece errado na minha vida. Tudo que tu acreditar realmente, o teu subconsciente vai tomar com verdade. Toma como verdade e vai acabar acontecendo. Né? Inclusive, já ouvi falar no efeito placebo. Ah, sim, o placebo, as pessoas tomam um remédio que nem é... Nem é remédio realmente, e ela acredita. Já aconteceu, muitas vezes aconteceu uma senhora que foi no médico. Sempre que faz um teste, dá um placebo, né? Exato. Ela foi no médico, e o médico falou assim para ela, tá, mas tu já fez todo o exame neurológico, não tem nada, fiz, não tem, doutor. Mas eu acho que tem um câncer na cabeça, que a cabeça estou 4 anos com essa dor, não sai de mim. E o médico já tocou, né, que aquilo era uma coisa mais que ela acreditava que tinha um câncer. Sim. E ele tinha um comprimidinho de açúcar, que ele já tinha preparado ali. Só, tu toma esse remédio, eu comprei nos Estados Unidos, tá? Tu toma esse remédio aqui, tu vai ver, mas espera antes de deitar, não pode ser antes. Toma, né? Ele é uma autoridade. O que acontece na hipnose? A hipnose, quando uma autoridade fala alguma coisa, não precisa nem passar a pessoa em transe, vai direto para o subconsciente. Entendi. Porque ela acredita naquela pessoa. Toma, mas antes de deitar, que você vai passar essa dor de cabeça, vai ver que vai ser um santo remédio. Tem certeza, pode ir. Aí a mãe foi para casa, no outro dia ligou apavorada, doutora, eu quero mais desse remédio. Faz anos que não sei que não tem mais não ter dor de cabeça. O remédio tomei um só e já passou. Pra te ver, né? É bom, ele não falou, claro, né? Sim. Agora não precisa tomar mais, senão não vai ter mais. Porque ela acreditou, o subconsciente acreditou que aquele remédio realmente era um remédio poderoso dos Estados Unidos e que ia curar. Ele acreditando nisso, ele fez parar a dor de cabeça. Então, cuidar muito o que fala pro subconsciente, que faz ele acreditar, que ele faz acontecer. Até tinha a questão também da mensagem subliminar, né? Sim. Se usava muito. Se usava muito em neurociência, tem até hoje. Tem uma história, não sei se é verdade ou não, né? Quando eu estudei a parte de vídeo, de edição, que uma vez fizeram no cinema, né? Um vídeo, geralmente, no cinema são 24 frames por segundo, ou seja, são 24 fotos por segundo rodando. E lá numa daqueles frames tinha uma mensagem, tome Coca-Cola. Subliminar. E só que assim, é muito rápido, o cérebro o olho não consegue, porque tu imagina, né? Num segundo são 24 fotos passando, em um segundo, é muito rápido, né? Sim. E num desses frames diz que todo mundo saiu do cinema com sede, porque o cérebro... O subconsciente capta isso aí. Tanto que hoje, legalmente, é proibido fazer isso para não... Porque imagina, né? Por exemplo, na política poderia fazer isso para induzir as pessoas no subconsciente. Sim. Então essa coisa da mensagem subliminar, eu sei que Cara, e não é uma coisa tipo espiritual também, né? É uma coisa que a tua mente lê sem o teu consciente perceber, né? Exatamente. O subconsciente ele capta tudo que tá na volta ali. Quanta coisa poderia ser manipulada se isso fosse permitido, né? Mas tu sabe, Maico, que isso ocorre em muitas propagandas na televisão. Eu acredito que... Ocorre muitos, né? Porque acontece, é o mesmo caso assim, ó, já aconteceu de tiros, meu santo não bateu com aquela pessoa ali, não sei, não vou cara daquela pessoa ali. Pegou nojo, nem conhece a pessoa. Aí tu vai falar com a pessoa, putz, mas não é isso que eu tava pensando, a pessoa até que é legal, né? Por que isso acontece? Porque só um comportamento ou um gesto que a pessoa faz, teu subconsciente capta algo que aconteceu lá atrás. De repente, uma pessoa que te agrediu, uma pessoa que foi mal quando era criança, e ele gravou aquele movimento e fez uma comparação com o movimento daquela pessoa e já grava, ó, essa pessoa não presta. E na verdade, também, por exemplo, o marketing, a publicidade, usa isso... daquilo que chamam de gatilhos mentais, né? Isso, exatamente. E é engraçado porque, por exemplo, eu trabalho gerando conteúdo, sabe, eu sei que existem os gatilhos mentais. Existe. Eu sei que existe. Quando lá o cara que é do escassez. Né? Compre as últimas 24 horas, senão... Eu sei que é um gatilho mental e eu fico ali. Cara, eu acho que eu vou comprar. Vai que esse cara tire do ar mesmo, né? Como é impressionante é o poder disso, né? É muito grande, por exemplo, é muito grande. A neurociência usa muito disso, né? Eles usam muito a neurociência para esse tipo de coisa, para vendas, para tudo. Hoje em dia é muito usado. Até na psicologia das cores ali, Exato. né? Tu usa cores que remetam à fome, por exemplo, né? Tem tudo
Tu nem sabe, mas tu fica com fome só porque tu vê um comércio que tem determinada cor, né? É verdade, é verdade. É que nem, por exemplo, se tu passar numa loja de açaí hoje, ela for amarela, tu não entra. Tem que ser roxa, né? Tem que ser roxa. Tu parece que assimila que aquilo ali é melhor, o teu subconsciente entende. Sim. Ele junta aquela vontade, aquele sabor com a cor e aquilo ali. Por exemplo, outras coisas que se usam muito assim, né? Eu acho. Me corrija se eu estiver errado. Claro. Tá? Tô pensando aqui, né? A questão, por exemplo, assim, entra na Netflix, né? Tá. Filmes em alta. Automaticamente, tu já pensa, esses são os melhores filmes. Né? Com certeza. Automaticamente, teu cérebro já vai assimilar. Não, eu vou ter que ver, tá todo mundo vendo. É essa mesmo. É o melhor, só pode ser, essa né? mesmo, com certeza. A divulgação faz com que o subconsciente acredite aquilo ali. Acredite que aquilo ali... Que realmente tem... É que nem tu vê um cara com um carrão, tu vai assimilar que ele é mais rico que tu, por exemplo, né? Por isso, assim, ó, tu nota que as vendas, muitas vezes, de um tênis um famoso, por exemplo, vai botar um jogador de futebol famoso na televisão. Porque o subconsciente, mesmo que tu não queira comprar, aquele tênis pode ser o mais velho possível. Tem um cara famoso mostrando aquele tênis na televisão. Claro. Tu esquece que aquela propaganda. Aí tu sai na rua um dia e tu subconsciente capta aquele tênis numa loja, sem tu perceber. E tu vai e olha, que vontade de comprar esse tênis. Porque ali já teve aquele vínculo, entendeu? O subconsciente é uma coisa muito louca. Ele vai atrás do que... É impressionante, né? Tudo isso. E eu acredito que a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, né? Em algum grau, elas são levadas por isso sem perceber, porque tá ali, né? Sim. A mente está sendo sugestionada o tempo Exatamente. inteiro. O tempo inteiro hoje, muito, por exemplo, né? Hoje, mais do que nunca com as redes sociais, por exemplo, tu viu uma foto, tu não sabe nem, parece que tem cheiro aquela foto, tu vê uma comida, tu fica ali, cara, isso aqui deve ser muito bom, né? Sim, deve claro. ser, a propaganda vai usar isso com muito, certeza, e usam muito, né? Usam muito, usam né? Bastante. Temos eu vi uma propaganda de um curso, cara, tava precisando daquilo ali, né? Assim, cara, é muito boa a propaganda. Automaticamente eu enxerguei aqueles caras ali com uma autoridade no assunto. Cara, esses caras comprei o curso na porcaria. Eu pedi reembolso. Pra te ver como é que é, como é manipulável, né? Totalmente, assim, né? Totalmente, né? A gente fica impressionante, né, cara? Como isso é... Como impacta. Como impacta, né? Então, em todas as áreas da vida. Nas decisões, né? Nas decisões. Nas decisões. Por isso que é importante, Maico, quando eu falo sempre para as pessoas assim, ó, o foco que ela tem. Se ela focar riqueza e melhoras na vida e saúde, ela vai ser uma pessoa próspera. Se começar a focar em coisas, eu sou um coitado, eu nunca consigo nada na vida, isso vai fazer o subconsciente acreditar naquilo e vai fazer que você ficar menor, com baixa autoestima, e tu vai te definhando. Se tu acha que não merece aquilo, exatamente, né? Exatamente. Então, tem uma síndrome do sabotador, não é? Sim, tá, exatamente. Acho que é uma coisa assim, né? Sim, sim. A pessoa é autossabotagem. Eu não mereço mesmo. Exato. Dá tudo errado pra mim porque eu não mereço. E acaba acontecendo aquilo ali mesmo. Acaba decaindo. Sim. Né? Então, é muito importante que as pessoas pensem. O que ela traz e acredita pra dentro dela, é importante saber o que vai pra dentro dela. Aqueles pensamentos bons, né? Sim. Que vai dar frutos bons. Agora, pensamento negativo... Claro. A tendência é decair. E a pessoa, assim, né? Quando ela vai lá te procurar e tal, na maioria das vezes ela procurou porque ela já tentou outras alternativas ou porque ela já está convivendo com aquilo há muito tempo. Sim. Ou tem gente, percebi que já percebi que estou com esse problema, já vou procurar agora. Como é que geralmente acontece isso, né? É tudo junto, como tu falou aí, né? É bastante tempo e estão tratando e muitas vezes não conseguem se curar. Porque o que acontece? Na área de psicologia, que eu respeito muito, né, as pessoas é super eficaz. Só que elas não conseguem ficar mais tempo numa sala de psicólogo, porque muitas vezes, eu fico lá parado, a psicóloga não fala nada, espera eu falar, não sei mais o que falar. Muitos desistem por causa disso, né? Só que se continuar, com certeza ela vai ter a cura, né? Uma técnica de TCC na psicologia é maravilhoso. Para trabalhar traumas, trabalhar ansiedades, né? É maravilhoso. Só que as pessoas não têm a paciência de esperar. As pessoas são muito imediatistas. Sim, Elas chegam lá dizendo assim, Clayton, tu é a minha última opção. Tomou medicação, fui em vários psicólogos, trabalhei fiz vários tratamentos, só que esses vários provavelmente não foram até o fim. Sim. Né? Mas acho que eu quero coisa imediata. Tu é a minha última opção. Já teve gente que falou assim, se não conseguir, eu vou fazer uma loucura. Disse, não, vamos ver isso aí. Né? E a opção dela mesma a última era sair. Por isso que as pessoas me procuram. E muitas vezes chegam lá dizendo assim, conscientemente elas falam, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho fobia.
Na verdade, para nós, na parte de hipnoterapia, o que elas nos falam não diz nada. Isso é uma fala consciente. É o que ela entende que é. Porque, na verdade, o que importa para mim, o que importa para o hipnoterapeuta, é o que está causando esses sintomas. E é lá que nós vamos tratar. Né? Independente do que seja. Tem alguma coisa que está causando aquilo ali. Aquela depressão, aquela ansiedade. E essa coisa é que a gente trabalha direto ali. E não existe o caso, assim, também, Sim. Da pessoa... Como a ansiedade é uma coisa que está em alta, às vezes a pessoa nem é tão ansiosa, mas ela se convence que é. Não sei se a minha pergunta foi meio confusa. Claro, assim. não, entendi, com certeza. Ela chega, eu vim aqui porque eu acho que eu sou ansioso. Sim. Mas nem é, sei lá, parece que ela foi convencida que é ansiosa. Né? Já aconteceu na minha clínica isso aí. Então por isso que a gente faz sempre uma anamnese, né? Que é um questionário para tentar entender, eu entendo a vida dessa pessoa, o que ela faz, o que ela trabalha, pergunto que sintomas ela sente. Se eu verificar que aquilo assim não é uma ansiedade, e sim uma pessoa que é muito agitada, né? Que não tem a ver muito com a ansiedade, eu digo, ó... Então tu consegue mais ou menos antecipar, diagnosticar ali e perceber, não, essa pessoa tá... Sim. Tá procurando mais por uma... Nem é tanta ansiedade. De uma curiosidade, uma coisa assim. Acontece. Para precaver, né? Antes que eu tenha ansiedade, eu já... Exatamente. É tão ansioso que antes de ter ansiedade ele vai se tratar. Exatamente. Só que ele continuar com esse pensamento, né? Como eu falei pra ti, tu crê, vai acontecer, né? Sim. Continuar com esse pensamento, ele vai acabar ficando ansioso de verdade, né? Ele acaba acreditando naquilo ali. E existe alguma recorrência na procura? Nos fala assim, procurei... Disso aqui fiquei bom. Tá. Daqui a pouco passou o tempo, voltou um pouco, procura de novo. Sim. É normal, digamos assim? Legal essa pergunta. Ou não deveria ser normal, não. Né? Nos atendimentos corretos, quando tu faz de hipnoterapia, tu trata aquela causa e elimina. Desde que a pessoa faça tudo que tu pede que tem que fazer. Porque são 3 sessões. A primeira tu faz... É como a pessoa chega com um copo cheio de água suja. Imagina um copo cheio de água suja, que é os transtornos que a pessoa tem, tá? Na primeira sessão, a gente esvazia esse copo. Limpa bem ele, deixa limpinho, tira todas as coisas negativas. E durante 30 dias, até a próxima sessão, eu vou dar uns exercícios para essa pessoa e enchendo esse copo só de coisas boas. Porque imagina ela chegar com um copo cheio de coisa ruim e eu queria dar sugestões de coisa melhor. Não vai adiantar, porque o copo está cheio. Sim. Então eu esvazio esse copo e durante 30 dias eu dou sugestões para ir enchendo de coisas boas esse copo. Quando ela retornar de novo, eu faço uma sessão de investigação para ver se ficou com resquício, que não deve ficar. Ou para ver se ela fez tudo que certinho. Era para ser feito. O que eu faço? Eu peço foto daquilo que ela fez. Ela vai mandar bem todo dia. Porque tem pessoas que às vezes se atiram, né? Sim, porque daqui a pouco vai reclamar do teu trabalho, por exemplo. Exato, pois é, e fiz, mas também ela não seguiu as recomendações. Porque assim, a segunda fase, que é esse exercício durante 30 dias, é tão importante quanto a primeira. Não adianta tu esvaziar esse copo e começar a encher de coisa ruim de novo. Então a ideia é encher de coisas boas, retorna, faz uma investigação, vê se tá tudo ok, e na última consolida e acaba. O que acontece, a pessoa sai curada ali. O que acontece muitas vezes é que outras coisas provocam, de repente, o mesmo sintoma, mas por outros motivos. Aí é outra coisa a ser trabalhada. Era isso que eu ia perguntar, né? Exato. Porque às vezes tu consegue tirar um desses problemas rapidamente, Sim. com poucas sessões, mas não era a única coisa que tinha. Pode ser que tivessem outras coisas que vão... Ou seja, isso aqui que me causava ansiedade, Entendi. Eu tirei. Tá. Mas tem outra coisa que também causa. E se a pessoa não cuidar essa... Não, mas daí é assim, ó, o que acontece? A pessoa vê, vamos supor que a pessoa realmente tem ansiedade, tá? Tá. E eu faço uma regressão para essa pessoa. Vamos supor lá, com 4 anos de idade, o tio tentou abusar dela, tá? E ela começou a sentir daquela época em dia começou a sentir essa ansiedade, essa coisa ruim, só que ela não sabia. E foi crescendo. Com 10 anos de idade, ela também foi, um gurizinho passou a mão nela ali. Com 20 anos de idade, o namorado quis forçar a ficar com ela, ela não queria, né? Tu viu que as coisas foram se repetindo, Sim. né? Então, assim, ó, quando eu faço a regressão, a primeira coisa que tem que fazer é voltar a primeira vez que teve aquela ansiedade ali. Primeira vez na vida. Tu volta a primeira vez que teve lá, limpa aquela parte ali, aí tu vem voltando e fala assim, quando tá voltando com a pessoa, se tiver mais algum momento da tua vida que te fez sentir o que tu sente isso também agora, no momento que tu vê crescendo, tu para e trabalha aquilo também. Aí tu volta com 10 anos, opa, aconteceu de novo, vamos limpar. Limpou, continuamos agora, vamos crescendo. 15 anos, opa, aconteceu de novo, vamos limpar. Até que eu faço assim, limpo todo aquele problema, a pessoa volta com tudo limpo. Enquanto eu não limpar tudo que tem que esteja causando aquela ansiedade, eu não termino a sessão. Porque se deixar um de fora, a tendência é que volte aquele problema de novo. Entendi. Quanto tempo dura uma sessão assim? É variável? Depende não, da conversa? Depende da pessoa. Não, é 1 hora, por Sim, exemplo. não, depende da pessoa, mas a primeira sessão nunca passou de 2 horas, 3 horas, no máximo.
Depende de cada problema, cada pessoa. Tá, mas é no máximo 2 horas, 3 horas, porque 1 hora eu ainda faço uma explicação de como é que vai ser o processo e nas outras 2 eu faço o tratamento. Mas é no máximo 3 horas. E depois é 1 mês e 1 mês. Daí é 1 mês, 1 hora, e outro mês, 1 hora e acabou. E acabou. Uhum. Não acontece da pessoa pedir, podia vir mais uma vez, assim, não acontece? Acontece, muitas vezes eu queria voltar aqui, eu falei, não pode, porque é que nem limpar, passar um antivírus, né? Tu tá sempre adquirindo coisas novas. Então, no caso, se a pessoa quiser, por exemplo, eu quero vir aqui uma vez por mês. Pode, claro. Pode continuar indo extremamente saudável, né? Tu vai limpando retirando aqueles vírus, né? Ou vai evitando que surja de novo. Exatamente. Então é bom. Eu até aconselho, que vinha cada 2 meses, vem de vez em quando dar uma limpadinha aí, né? Claro. No disco rígido, dar uma limpada, esses vírus aí. E é bom. Vamos passar um antivírus. Passar um antivírus, E, Cleiton, acho que foi muito legal aqui nessa conversa, né, cara? Foi muito informativo. Acho que desmistificou. Tem uma coisa que eu falo muito pro pessoal que vem aqui, enfim, né, que faz podcast, que é às vezes pegar um assunto que no consciente popular é uma coisa complicada, ou a gente entra no assunto, entra na mesma coisa, né? Porque no inconsciente das pessoas, por algum motivo, esse assunto às vezes é um tabu, né? Isso. É uma coisa, né? E a gente trazer para o consciente, trazer para o entendimento das pessoas, desmistificar algumas coisas, acho que é muito importante, assim, né? Tu sabe, Mark, dando continuidade, uma pessoa que está com ansiedade, por exemplo, muitas vezes me procurou até ligando por telefone e tudo mais, só o fato de explicar como é que a ansiedade funciona e ela entender, a pessoa às vezes até se cura. Só não explicar. Porque as pessoas sentem aquela sensação, não sabem por quê. Daí eu explico, olha, a ansiedade é uma coisa boa, é uma proteção que está tendo no teu organismo, isso não é uma coisa que vai te matar nem nada, mas é uma coisa que é para te proteger. Ela se sente aliviada. Se sente aliviada sabendo que, bom, isso não é um problema de coração, isso não é uma coisa que então vai me matar, e ela começa a sentir esse alívio, e aquilo vai passando, já aconteceu. E várias pessoas, apenas eu conversar com elas, eu sei, Cleiton, não preciso mais ir. Que bom, né? Já tá liberada disso aí. Já foi consulta grátis. Já foi consulta grátis. E eu acho legal isso aí, né? Não, claro, é uma forma de ajudar. Eu acho que existem graus, né? Sim. Deve existir graus de dificuldade também, assim. Tem, muitos. Como eu falei, eu tinha comentado, não sei se eu comentei aqui ainda, eu sou psicanalista também, e sou vice-presidente da ANTEPS, que é a Associação Nacional de Psicanálise. E a gente fez um trabalho do Divã, que é ajudando pessoas que não tinham condições a ouvir essas pessoas, né? Legal. Mas daí na parte de psicanálise, né? A pessoa ligava ou mandava ou falava por vídeo o problema que ela tinha, nós ajudava da melhor forma possível, tudo gratuito, né? Para ajudar essas pessoas. E muitas pessoas se curaram, se livraram dessa angústia, dessa ansiedade, só por conversar com a gente. Eu achei muito legal esse trabalho. Ainda temos em aberto no nosso ANTEPS, né? Esse trabalho aí, né? Para pessoas que não têm condições de ligar para lá e tentar trabalhar nesse ponto aí. Imagino assim, que pessoas que estão num meio mais de vulnerabilidade, ou estão em ambientes mais hostis, mais complicados, famílias mais desestruturadas, isso pode ser muito... Que são duas coisas. Primeiro, que ela deve ter muito mais problemas né, relacionados a isso, né? E menos acesso a tratamentos, a coisas que possam ajudá-las. Com né? certeza. Então, até porque tem muitas pessoas que ainda pensam que depressão é frescura. Ansiedade é frescura. Sim. Vai pegar uma enxada e trabalhar aí. Vai, né? Tu tem tudo na tua vida, tem dinheiro, tem casa, tem tudo que tu quer. Isso é frescura que tu tá sentindo aí. Sim. Só que eles não sabem a dor que a pessoa sente dela. Aquela dor é tão grande, é pior. Porque é fácil, a pessoa quebrou um braço de uma fratura exposta, ela vai no médico lá, porque ela enxergou aquilo ali, né? Já a ansiedade, a depressão, os problemas emocionais, eles são invisíveis, né? Só que muitas vezes são muito mais críticos do que quebrar um braço, por exemplo. Sim. E a pessoa pode ir até a óbito, dependendo da situação que ela estiver, né? Provocar seu próprio corpo mesmo vir a cometer um suicídio, por exemplo. Sim, né? sim. E, ou, eu não sei se é... Mas acho que sim, né? A pessoa ter tanto essa ansiedade, síndrome do pânico, que tem aquilo das doenças psicossomáticas, né? Disso passar da questão emocional e ir pro físico também, né? Pessoas, sei lá, ter algum outro tipo de... Acontece isso, assim? Muito, direto. E quando chega a esse ponto é que está no estado já no limite, né? Do sofrimento. Que é uma pessoa que, casa dando a própria vida, é que está num ponto de angústia e sofrimento tão grande emocional que ela acha mais fácil e é mais confortável tirar a própria vida do que está sentindo aquilo ali. Porque a dor é tão forte. Né? E muitas vezes a pessoa apenas sendo ouvida, tendo alguém para ouvir ela, né? Ela já pode se curar daquilo ali.
Sim, e quanto mais tu fala uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, que é frescura, que vai passar, pior é. Tu tem que ouvir essa pessoa com carinho, abraçar essa pessoa, tentar ela falar o que tiver que falar, ouvir sem julgar, né? Sim. E dar atenção para ela. É a melhor coisa que tem que fazer uma pessoa que está com ansiedade, com depressão. Já ajuda assim, a depressão, 80%, 90%. Eu não entendo tanto, mas às vezes pode ser um pouco hormonal também. Pode, tem alguns. Pode, porque tem alguns casos, né? Que eu sei porque a minha mãe tinha um problema de labirintite e ela tomava um remédio, uma época ela ficou. A minha mãe é super ativa, assim, né? Sim. E ficou uma época ficou meio ruim, ficou em depressão, e daí constataram que era um remédio que ela tomava para labirintite que causou, né? Tu vê? E daí trocou de remédio. Parou. No caso dela, né? No caso dela era mais questão que mexeu com alguma coisa hormonal, alguma coisa assim, né? Não, isso ocorre muito também, porque o que acontece quando a pessoa chega lá e diz pra mim que tá com depressão, ansiedade, eu pergunto, vem cá, tu fez exames, fez eletro, tu tá tomando alguma medicação para hormônios, coisas assim? Não. Pergunto tudo isso aí. Se já fez tudo aquilo e verificou com um médico, com um psiquiatra, que não tem nada que seja físico, que é só emocional, aí a gente trata. Entendi. É importante sempre perguntar, claro, na própria anamnese a gente já pergunta isso, né? Se tem alguma coisa que não é emocional, né? Então trata esse primeiro. Então sim. Esse cuidado do teu como profissional. Com certeza. De cuidar isso, não dar um diagnóstico para a pessoa. Isso é importante. Porque, né? já pessoas que eu quero fazer, é fácil dizer, eu vou fazer então, né? Não tem problema nenhum. Só que o meu objetivo não é esse, né? Não é simplesmente, vou tratar, vou pegar mais um cliente, né? Não adianta. O meu objetivo é que o meu trabalho seja divulgado e realmente tenha eficácia. E eu fazendo isso, que eficácia que eu vou ter, né? Isso é algo que eu acho interessante porque, assim como em qualquer profissão, né? Existe uma tendência, creio eu, né? Não que exista uma tendência, mas acho que em toda profissão tem de ter aproveitadores, assim, né? Charlatões, pessoas que se aproveitam da situação da pessoa só para ganhar dinheiro e tal, né? Achei interessante porque tu falou, não, cara, para mim 3 eu poderia ficar lá enrolando a pessoa. E a pessoa iria. De novo e ela pagando. E a pessoa iria. Iria, com certeza, né? Porque na primeira já nota a diferença e nota que melhorou. Então ela vai ter mais confiança em mim. Que se eu quisesse, eu prorrogaria para uns 15, 20 sessões. Só que não é o meu objetivo. O meu objetivo eu comecei com 6 sessões, é meu objetivo. Não, eu quero baixar de menos sessões. Eu baixei para 3. 3 sessões eu trato a pessoa e ela seguindo exatamente o que tem que seguir, não for coisa física, é garantido a melhora dela. Então achei isso uma coisa muito, muito honesta, né? Essa forma de trabalhar. Porque, enfim, exatamente isso, poderia se aproveitar da... Sim, e tu nota assim, Michael, que a maioria, eu tenho várias, na Instagram, eu coloco no Facebook, várias propagandas, né, para trazer o pessoal para minha clínica. E 90% dos meus clientes são indicados. É mais indicado que pelo Google e pelo Instagram. Isso. Se são indicados, é porque foi bem feito o serviço, né? Um trabalho bem feito, ele sempre vai ter a indicação. Eu acho que isso é importantíssimo para qualquer profissional, né? Porque quanto uma pessoa pagaria para se livrar de uma dor dessa, né? Ela pagaria o que fosse preciso, Se fosse preciso, e assim, ó. Custa se tu pagar tanto, a pessoa paga, né? Sim. São situações se aproveita daquilo, né? Ou a própria família, né? Que tem uma pessoa que, tá com depressão, tá com ansiedade, quanto a família estaria disposta a gastar e a pagar, né? E a pessoa querer se aproveitar disso é muito fácil, né? E tem muitos, né, que faz isso aí. Tem muitos. Tem colegas que cobram 3, 4, 5 mil reais uma sessão. Às vezes faz 6 sessões. E as pessoas pagam por isso, né? Eu até falo para meus clientes assim, a sessão que eu vou fazer contigo para ti do começo ao fim dá o valor de um celular que não seja um celular comum. E tu pode parcelar em 12, 13 vezes. É barato, é os preços de um iPhone 14. Mas assim, e é uma forma assim, e muitas vezes não precisa fazer as 3 sessões. Tem pessoas que vão lá quase boas já, e é só um empurrãozinho aí. Nesse processo de anamnese eu já vejo. Você precisa de mais 1 ou 2 ou 3 sessões. Sim, ela já não tá tão... Tá quase ficando boa. Só precisa de um empurrãozinho. Aí uma sessão é o suficiente. Precisa entender algumas coisas. Isso. Então, aí já trata na hora ali.
Para quem quiser te encontrar, saber mais do teu trabalho, conhecer melhor, como é que ela pode te encontrar nas redes sociais? Tu tem site, Google, Facebook, Orkut? Tem um site, um Instagram lá, e lá tem o meu WhatsApp, né? Que é onde o pessoal... Não adianta ir na clínica, tem que marcar antes, né? Para que eu possa agendar, né? Essa visita ou essa avaliação. Então, eu tenho no meu Instagram, né? Mas no site é Instagram mesmo. E tu atende num lugar só? Tem vários lugares? Não, na verdade, eu tenho 2 clínicas lá, mas são próximas, né? Essas 2 clínicas. Mas é uma próxima da outra, né? Questão de 10, 5 minutinhos a pé, inclusive, até. Tá. É pertinho. E é possível fazer isso também online? É possível. Tá. Porque agora com essa questão da pandemia, de repente acabou se tornando necessário, né? Sim. Eu, inclusive, tratei um rapaz do Paraná, que hoje ligou para mim, quis fazer uma filmagem agradecendo, né? Que ele tinha síndrome do pânico. Um rapaz novo, empresário, tinha 5 caminhões, e comprou um carro zero, não conseguia sair de casa. 30 e poucos anos. E ele estava com síndrome do pânico, não conseguia sair de casa. E eu tratei ele. Eu fiquei 4 horas em vídeo com ele. Inclusive, começou a comer gelo, cara, pra chegar a dar uma agonia de ver, né? E a gente tratou ele, eu tratei com ele nesse dia aí. No outro dia, isso foi numa sexta-feira, se eu não me engano. No sábado, eu estava atendendo, eu vi uma filmagem que ele mandou assim, ele dirigindo pelo do dia. Aqui, Cleitão, tô dirigindo aqui, bobaco. Faceiro da vida, né, cara? E foi online. Só que o que acontece, Mike? Eu prefiro presencial. Se não tem outro jeito de fazer faço online. O que acontece? Uma regressão que a gente faz, tem pessoas que pode ter, chama de abs-reação. São reações físicas que ela sente na hora. E tu estando presente, tu consegue cuidar. Agora, imagina eu fazer um tratamento online e tu ter uma reação física de ficar se mexendo e tu cai. Tá, tu vai sair do trânsito na hora, mas a minha preocupação é que tu cai e bata uma cabeça para não ter ninguém para te segurar ali. Claro. Então, essa é a minha responsabilidade. Então, a regressão eu não faço online. Entendi. E a regressão é a melhor forma de chegar num trauma. Sem a regressão, demora um pouco mais. Entendeu? A gente tava falando antes aqui do Roberto Carlos, né? Comentou aqui. E ele tem um lance de toque, né? Sabe? Roberto Carlos? Transtorno obsessivo. O toque tem a ver com isso também ou tu não... Com o quê? Tem. Com a questão do subconsciente. Sim, o toque ele provém muitas vezes da ansiedade. Sim. Né? O gatilho principal é a ansiedade. E tu trata assim. E, geralmente, grande maioria das vezes, a ansiedade ou problemas de transtornos emocionais é algum trauma que teve lá atrás, na infância, na adolescência, que tem que ser tratado. O toque tem gente que sofre gravemente. Gravemente. Disso, assim, gravemente. Né? Botar a canetinha tudo retinho. Eu conheci uma pessoa... É um sofrimento, cara. Eu conheci uma pessoa... Já conheci ela, né? Mas a gente se viu no começo do ano agora, 2022. E ela relatou do pai dela. O pai dela tem, assim, a nível extremo, assim, né? De um nível de toque que eu nem sabia que era possível ter, assim, né? E é um sofrimento, mas... Do tipo, assim, ele tem que estar tudo na geladeira, tem que estar no mesmo nível, e se não tiver, ele fica assim, nervoso, alucinado. Quebra tudo. Ele tem algumas coisas bem... O Roberto Carlos, inclusive, uma vez eu vi, ele disse que só sai pela mesma porta que entrou. Ele disse que uma vez entrou numa igreja, e aí fecharam a porta, e ele teve que sair por outra porta. Ele teve que voltar no outro dia, entrar pela que ele saiu, para sair pela que ele entrou. Então é impressionante. E é um sofrimento bem grande para a pessoa. Eu imagino, né? Imagino que deve ser bem complicado, né? Sim. Então, isso é uma questão... Já conheci algumas pessoas, mas as que eu conheci, assim, pessoalmente, não era tão... Sim, tão crítico, assim. Mas é que, assim, a tendência é que vai piorando, né? Se não tratar, acho que vai sendo... Ficando cada vez mais crítico. Pior, né? E é ruim pra pessoa, pra família, pra todo mundo. Sim, porque com certeza. Tu vê, né? Quanta coisa a gente pode ser melhorada através da... E as pessoas falam assim, Cleiton, é rápido tirar um trauma numa pessoa? Tem certeza que é rápido? É rápido, sabe por quê? Tu pode pegar um trauma, é rapidíssimo. Tu vai todo dia fazer corrida aqui na rua, tá? Correndo, fazendo tua ginástica. E um certo dia de manhã, um cara te assalta. E tu leva um choque daquele assalto. O cara te ameaça te matar, te a tua vida, se não der o celular pra ele. Aponta a arma na tua cara. Naquela manhã ali. Naquela hora, teu subconsciente capta aquele perigo e diz, opa, não vou permitir mais que ele faça isso. Aí tu vem pra casa com aquele pensamento, no outro dia tu pensa, eu vou correr de novo. Não vou. Tá me dando medo, eu não vou sair. Eu simplesmente não deixo. Quantos segundos levou pra te pegar aquele trauma e ficar dentro de ti? Poucos segundos, né? Então, se o teu subconsciente consegue acumular um trauma tão rapidamente assim para te proteger, o contrário também é verdadeiro. Sim, eu tenho 2 exemplos, tá? Vou dar 2 exemplos. Primeiro, esse tempo eu estava vindo aqui pela Freeway e
senti um negócio assim, tava dirigindo, o vidro aberto, senti uma coisa assim, achei que era um vidro, né? Um estilhaço de vidro. Bem aqui no retorno novo que fizeram. Aí botei a mão assim, senti uma ardência e olhei no meu colo, tinha uma abelha. Cara, uma abelha veio voando e pá, fiquei com a cara desse tamanho. Eu apresentei um podcast com um olho desse tamanho, bem do lado de cá ainda. Toda vez que eu... E foi agora, meses atrás. Toda vez que eu passo naquele lugar, eu fecho o vidro. Tu vê só. Porque eu falei, não vou Proteção, impedir né? que a abelha... E teve outra, porque um motoboy bateu no meu carro. A minha esposa estava grávida. E eu tava... Tinha entrado numa esquina e eu tava bem devagar, né? E o motoboy amassou toda a lateral do meu carro. O cara se esborrachou. Aquela esquina eu evito. Vê só. Porque eu penso, não, vai... Aí, tanto que agora até botaram uma placa de pare, porque falasse, pô, deu tanto acidente aqui que a gente vai botar uma placa de pare, né? Mas eu evito ficar passando ali, porque eu tenho... E, na verdade, pode acontecer em qualquer outra esquina, na verdade, não tem nada a ver, né? Mas aquela foi que te traumatizou naquele momento. Foi meio rápido, assim, né? Por isso que eu te vi como trauma, ele entra com facilidade e grava. Assim como ele entra com facilidade, tu consegue tirar também. Por isso que é rápido. Sim. Faz a coisa inversa. Porque se pensar assim, porque não tem nada a ver, né? Porque sim. Qualquer esquina que eu entrar... Porque a culpa foi dele, ele que não olhou pros lados, tava chovendo, era de noite, né? Foi pontual, né? Foi pontual, né? Sim. Mas e pode ser em qualquer lugar, né? Não tem a ver com aquele lugar, né? Mas eu já evito passar ali. Aquele foi o que você matizou. Passa eu passo assim, olhando pra tudo que é lado, né? Deixa eu ver, ele quer te proteger de outro perigo. Mas essa da abelha, essa foi demais. Com a cara desse tamanho, eu tenho alergia a inseto, assim, né? Qualquer inseto me pica, eu fico... Não, mas a abelha ficou... Cara, coisa mal horrível, né? Tanta gente pela picar de que ser tu, né? Não, e ela veio rápido, veio dando carrinho na freeway, ela veio... Eu jurei que era um estilhaço de vidro que começou a arder tudo, né? E foi aqui, né? Bem aqui. Só que inchou até aqui, né? Ficou... Meu Deus do céu. Ria sozinho que ele ficou, minha cara ficou gigante, né? Aí eu entrevistei um humorista no dia. Era piada pronta, né? Não tem, né? Vim de piada pronta. Aí depois a gente foi comer um lanche com os amigos ali. Uma amiga passou por mim e não me conheceu. Porque ela passou por aqui e desfigurou o meu rosto. Caramba, não, desfigurou, não parecia, ficou pior do que é. Mas é isso aí, Marco. Ficou pior do que é. Cara, que papo legal aí. Acho que riquíssimo, assim, de informação, né? Espero que se repita mais vezes. Sim, eu agradeço a oportunidade também. Tem muitos assuntos pra gente tratar, com conversar, certeza. Foi muito bom mesmo. Na descrição do vídeo depois ali a gente coloca as redes sociais, coloca o pessoal te acha, teu WhatsApp ali pro pessoal te chamar ali, tenho certeza que vai ser bem atendido, a gente logo que se conheceu aí já ficamos amigos já. É verdade. Já criamos um vínculo de amizade aí, então... E eu gosto de conhecer gente assim, que eu consigo me identificar e a gente vai... Vida longa a nossa amizade aí. Certeza. Eu tenho certeza, cara, que as pessoas vão gostar. Vai ser um assunto muito, muito bom aí. Não, e nós vamos ter outros mais aí também, com certeza. Criar essa parceria aí. Com certeza. Gente, muito obrigado àqueles que nos acompanham aí. Fiquem com Deus. Tá aqui o nome do Clayton aí também, que ficou na tela. Tem os contatos aí, tá o episódio inteiro aí, né? Então não tem como você não entrar em contato. Chame ele lá, você vai ser muito bem atendido. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.